Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem. Hoje a gente vem falar sobre um assunto de máxima relevância, principalmente nesse novo período que nós estamos vivendo, nesse momento de desafios, aonde professores, aonde empresários e o público de uma forma geral têm precisado se adaptar ao novo normal, né? Quem pensa que essa demanda pela comunicação remota vai acabar quando a pandemia terminar, está claramente equivocado, porque realmente as empresas estão cada vez mais descobrindo a produtividade e a assertividade da comunicação remota. Então, para nós, nesse momento, se torna um desafio. Eu tenho escutado muitos professores, sendo professores de academia, que estão tendo que buscar dar aulas online para os seus alunos, professores da escola, né, professores de ensino escolar mesmo, que estão sofrendo dificuldades astronômicas em relação a isso, muitas pessoas com muito receio, muita vergonha de participar de lives. As reuniões remotas também acabam sendo um desafio muito grande para que a gente consiga se posicionar sem ter toda aquela timidez. O professor e palestrante Jefferson Pedroso, ele é o nosso convidado de hoje. Ele é especialista em desenvolvimento humano, PNL e artes cênicas, o que certamente vai contribuir muito para esse nosso bate-papo. E ele vai nos trazer o conceito de oratória online. Já vou convidá-lo para entrar aqui. Já está se conectando. Oi, Gui, que bom ver você aqui. Beijo. Oi, Boa Jefferson, noite, boa boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Seja ótimo. E bem-vindo você, tá de bem? volta. Que bom. Isso é um bom sinal, né? Vamos trazer assunto De bom hoje aqui. volta. Que bom, que bom. Sempre é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E hoje para falar de um assunto tão relevante que tem deixado as pessoas tão inseguras, né? É verdade. Um assunto para lá de importante, né? E, na verdade, tem deixado as pessoas inseguras, mas também traz uma oportunidade muito grande. Eu diria que nós estamos vivendo uma transição e esse assunto que nós vamos abordar hoje fará muita diferença para quem assistir. Quem tiver dúvidas, vamos deixar desde já. As pessoas podem mandar perguntas que a gente vai responder aqui. Vai ser bem legal. Sem dúvida. A graça da live acaba sendo essa, né, Jefferson? É essa interação nossa com o pessoal que Sim, está nos assistindo e compartilhando as dúvidas que eles têm. Então, vamos começar é você verdade. contando um pouquinho o que é o conceito de oratória online. Muito bem. Vamos separar, então. Primeiro o oratória, e aí o online fica fácil. Oratória é a habilidade de entregar conhecimento e informação para um público, para uma plateia. Ou seja, falar em público. Seja na empresa, na academia, na faculdade, né, numa igreja, enfim, onde eu estiver transitando. Então, essa já é uma habilidade fundamental nas profissões, ou seja, conversar com líder precisa de oratória, de uma boa oratória, professores que já têm essa oratória presencial, enfim, uma infinidade de pessoas precisam, quem está postulando uma promoção na empresa precisa ter uma boa comunicação para entregar para o cliente, para entregar para a equipe, para entregar para os seus pares. Então a oratória é essa habilidade de entregar informação, não é apenas falar bonito. As pessoas têm uma ideia assim, nossa, fulano falou tão bonito, mas a ideia é comunicar, é Legal comunicação. também. Isso. A ideia é comunicação, é comunicar. Comunicar é tornar comum. Né? Isso é a comunicação, tornar comum. Então isso é fundamental e importante. E por que online? Porque agora o mundo atravessa esse momento, mas é importante que se diga o seguinte. Eu não gosto de falar na palavra, mas vamos lá, né? O isolamento social, isso tudo que a gente está vivendo, ele traz uma série de desafios. Mas a comunicação online, a oratória online,
Mesmo quando tudo isso passar, e queira Deus que seja breve, esta ferramenta vai ficar. Mais do que nunca. Ela veio numa condição desfavorável e tal, para nós, mas ela vai ficar, isso sem dúvida nenhuma. E você inclusive treina professores, né, Jefferson? Você realmente tem preparado muitas pessoas para encararem esse momento da melhor forma possível. O que você percebe que para elas é o principal desafio que não existia no presencial e que começa a acontecer no online? Deixa eu só, Jefferson, só registrar aqui uma coisa. Gente, eu ia começar a mandar beijos para vocês. O Jefferson entrou, tem muita gente que eu estou muito feliz de ver aqui hoje. Ângela, Rafinha, a Rafaela, só para falar de alguns nomes. Espero que vocês gostem, pessoal. É muito bom ter vocês aqui. Beijo grande. Vamos lá, Jefferson. Isso faz parte da live, ao momento do beijo, né? Sempre do oi, né? É importante, né? Então, o maior desafio para fazer algo que eu não estou presencial é justamente quando eu estou dando uma aula, quando eu estou fazendo uma reunião, eu tenho a resposta imediata do outro. Eu tenho o olhar, eu tenho a dúvida, eu tenho essa interação. Veja, nós dois estamos interagindo. Então você pergunta, eu comento, e a gente está batendo um papo aqui, mas nem sempre é live desse modelo. Eu diria, não é nem que esse é o mais fácil, mas isso aqui é ideal, porque existe uma relação pergunta e resposta. O grande desafio é alguém que nunca teve um contato com um celular, com uma câmera, com uma filmadora, conversar de forma natural, explicar, fazer a entrega, sem ter a reação do público. Como é que as pessoas estão vendo? Será que tá legal? Será que não tá legal? E aí gera essas dúvidas. É claro que tem aspecto... isso é muito perigoso. Daqui a pouco a gente pode falar de aspectos técnicos, que é importante também. Isso ajuda muito, bacana. Mas essa interatividade com a plateia, que agora nós não temos, a gente tem assim, no boa noite, né? No mandar o beijinho. Por isso que você que está chegando agora, você que está conosco, vai se manifestando aí. Você está participando de uma live. Tem 2 pessoas falando, mas você está com a gente conversando. Então, um profissional que ele precisa fazer essa fala, essa apresentação de forma online, sem a presença do seu público, e aí tem aquele que é ao vivo e aquele que é gravado. Também você tem que dividir os assuntos, né? Uma coisa é quando você está falando ao vivo, outra quando eu estou gravando. E passar, você disse muito bem, a naturalidade. Porque não deixa de ser uma conversa. Nós não estamos juntos. Mas você não está vendo o teu interlocutor e não está escutando. Então o desafio é realmente muito maior. Eu não tenho esse feedback. Para alguns, isso é uma maravilha. Por quê? Porque é justamente essa exposição que ele não tem. Tem pessoas... Eu ministro curso de oratória há mais de 10 anos. Eu já ministrei para 8, 9 mil pessoas. Um dos maiores medos das pessoas é que eles falam assim, eles resumem, professor, quando tem que ir lá na frente. Esse lá na frente, é lá na frente, na sala de aula, na empresa, no palco, eles temem muito isso, porque é um processo de avaliação. Só para deixar bem claro, as pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Nós dois agora estamos sendo avaliados. Entende? Estamos sendo avaliados o tempo todo. Quando você está ministrando isso presencial, também está sendo avaliado. Só que no vídeo, isso é muito rápido, essa avaliação. E a resposta... Na sala de aula, vamos pegar a sala de aula que tem muitos professores que estão nos assistindo. O aluno está sentado ali. Se o professor cometer algum erro, um deslize, fugir do assunto, seja lá o que for, o aluno não levanta e sai da aula. Não quero assistir essa aula, vou sair daqui agora. Aqui não. Aqui ele dá o clique. Ele sai fora. Ele muda de assunto. Então, esse é um desafio grande e, é claro, ter esse feedback, ter esse entendimento. Então, o grande desafio hoje é fazer de forma natural aquilo que é através da tecnologia, através do celular, através da filmadora, mas as pessoas estão entendendo a importância disso. E como superar um pouco esse medo? Porque, realmente, assim, eu conheço muitos profissionais que no presencial eles são impecáveis. Mas na hora, realmente, que eles estão na frente da câmera, muitos clientes meus, muitos amigos de Melissa, a câmera me trava. Há algo que, eu não sei explicar, mas há algo que amedronta.
Como superar isso? Uhum. Bom, primeiro vamos entender que o medo é um dispositivo de segurança, o medo é importante, tá? O mesmo medo que as pessoas, que muitos têm no presencial, eu chego lá, eu travo, eu tenho medo. Então vamos entender o que é o medo. O medo é um dispositivo que está para me proteger. Então, tanto é que a gente tem frio na barriga, né? Sudorese, tremedeira. Isso são todos. O meu corpo está dizendo assim: olha, saia daqui, vá-se embora. Né? Mas depois que eu tenho um entendimento, a melhor ferramenta é a clareza do propósito. Quem eu sou e o que eu devo entregar. Eu costumo dizer que você jamais será chamada para falar de um tema que você não domina, que você não conhece. Um professor de matemática jamais vai dar uma aula de português. Não, então fique tranquilo. O conteúdo você já domina. Agora é transformar isso em informação. Eu acho que isso é bem legal o processo. E como que vem essa confiança? Porque as pessoas falam assim, fulano tem o dom de falar. Para ele é tão fácil. Na verdade, isso é uma habilidade. E a habilidade vem com o tempo. Ninguém nasce com esse dom de falar. Ninguém nasce dessa forma, né? Então é preciso desenvolver. Vai perdendo o medo aos pouquinhos. Mas é preciso começar, né? Se eu nunca começar, o medo vai ficar predominando ali. Mas é bacana isso. É uma habilidade que qualquer um pode desenvolver? Ou tem que ter algum perfil específico? Não. Bacana. Ó, qualquer habilidade, qualquer um pode desenvolver. Ponto. Tá? Claro que talvez algumas dependam de questões físicas, mas tudo bem. Vamos falar de comunicação aqui, tá? Qualquer pessoa pode, desde que queira, desenvolver essa habilidade. Aí, alguns têm maior facilidade em desenvolver essa habilidade, mas outros levam um pouquinho mais de tempo. Mas que pode desenvolver, isso é fantástico, né? Por isso vem uma capacitação, orientação, é fundamental. Então, qualquer pessoa... É curioso que quando você encontra... não raro você encontrar alguém que hoje fala muito bem presencial ou grava muito bem, aí você pega o histórico dessa pessoa. Como que ela começou? Muitos vão dizer o seguinte: quando eu comecei eu tinha uma dificuldade muito grande, eu tremia, eles tem esse relato, mas ele não desistiu. E aí ele vai superando, vai transformando o medo em prazer. E isso é muito legal. O errar faz parte. Claro, a gente só aprende. Uma criança para andar, ela não cai. É o processo, é a aprendizagem. Por isso que eu digo assim, o Jefferson fala bem, eu faço palestras, é muito bacana o feedback depois, as pessoas se emocionam, enfim, tem uma série de... E fala assim, mas como é que você conseguiu isso? Fazendo, errando. Eu vou confessar algo para você que agora há algum tempo comecei a fazer live no Facebook. A primeira, mesmo com experiência, meu Deus, a gente se perde. Tem que fazer. Só tem um caminho, é exercitando. Claro que eu buscar conteúdo, informações, a opinião de um mentor, alguém que conhece mais do que eu, isso ajuda muito. Mas o caminho é fazendo, né? Eu costumo dizer o seguinte: o primeiro vídeo que você fizer vai ficar uma nhaca, vai ficar muito ruim. O segundo, muito ruim. Lá pelas tantas, começa a ficar melhorzinho. Aí é bacana também. Goste, mas o feedback, se as pessoas estão te dando um feedback positivo, é porque tá bom. Porque tem pessoas que são muito claro. E que não vão gostar nunca. Então, se acostuma. Mas olha que importante isso que você falou sobre o feedback, tá? Vamos pegar aqui o Bernardinho do vôlei, o técnico Bernardinho, ele tem um livro Transformando Suor em Ouro. E ele fala a respeito da crítica. E ele fala o seguinte: o elogio em excesso, você tem que tirar. Se alguém falar para você, Melissa, tá tudo bem, maravilhoso, eu nunca vi algo tão bonito. Cuidado, isso é perigoso. E a crítica em excesso também você tem que tirar. Tá muito ruim, não entendi nada, você não serve... Então tira os excessos, o elogio e a crítica. Tem muita gente fazendo perguntas aqui já. Eu tenho uma produtora hoje aqui. Hoje eu tenho uma produtora aqui que ela está aqui me dando as coordenadas. Tá fazendo perguntas e tal. A gente vai evoluindo aqui, aí eu já vou passando as perguntas para você. A primeira delas boa noite, parabéns pela escolha do tema. Professor, qual é o melhor jeito de iniciar e de finalizar uma palestra?
Excelente pergunta, tá? Existe. Vamos lá. Excelente pergunta. A primeira, vamos falar isso tanto no mundo que a gente vai chamar offline, que é o presencial, como no mundo online. Então tem uma adaptação. Existe uma ferramenta, chamada assim, poder mágico dos 4 minutos. Isso quando eu estou presencial. Quando você vai fazer uma apresentação, uma palestra com o público presente, você tem 4 minutos, na verdade, onde a plateia forma 70% da opinião sobre você. Isso é um estudo. 4 primeiros minutos. 4 primeiros minutos. Na verdade, é aquela onde eu vou fazer o quebra-gelo. Tá? É a primeira impressão. Sabe a primeira impressão que fica? Isso dá. Na verdade, não é só em apresentação. Se nós estivermos em algum ambiente, eu te apresentar um amigo, você me apresentar uma amiga, e a gente começar a bater papo com essa pessoa, os primeiros 4 minutos eu tiro um raio-x dessa pessoa. O que ela tem de bacana, o que identifica comigo, o gostei, não gostei. E isso acontece numa palestra. Então eu tenho que ter uma estratégia de quebra-gelo, de apresentação, para começar bem a minha fala. E isso é treinado. Não pode deixar assim, na hora eu bolo alguma coisa. Então o poder mágico dos 4 minutos. Quando eu trago o poder mágico dos 4 minutos, que é começar bem uma apresentação presencial, na internet eu não tenho 4 minutos. Eu tenho segundos. Então, por isso, quando eu gravo vídeos, eu tenho, para ganhar a audiência daquela pessoa, a atenção, e isso vai em rede social também. Só para esclarecer uma coisa muito importante aqui. Vamos pegar o Facebook e o Instagram. Facebook e Instagram são mídias de atenção. Eu estou navegando ali, de repente alguma coisa me chama a atenção, eu paro e assisto ou leio, beleza? No YouTube é uma plataforma de intenção. Quando eu entro no YouTube, eu já vou procurar determinado assunto. É diferente, então são linguagens diferentes. Ou veja, eu tenho uma linguagem presencial, eu tenho uma linguagem online. No online eu tenho uma linguagem para as plataformas de atenção e para as plataformas de intenção. Quando eu tenho esse conhecimento e sei o público que eu estou falando, para quem que eu estou me dirigindo, aí fica muito mais fácil. Uma outra coisa importante que eu ensino nos cursos de oratória: jamais comece uma apresentação pedindo desculpas. Mesmo que você tenha chegado atrasado. Mas não é falta de educação isso? Deixe as desculpas para o final. No final. É aquela coisa, agradeça pelas pessoas terem te esperado, mas não chegue pedindo desculpas. Isso. Jamais denuncie que você está começando. Pode ser a sua primeira apresentação. Eu já ministrei aí 50.000 horas de curso. Eu me lembro do primeiro curso de oratória que eu ministrei. Foi uma semana de curso. No final do curso, no último dia do curso, eu disse para aquela turma: olha, muito obrigado, vocês fazem parte da primeira turma de oratória que eu ministro. Aí eles disseram assim: capaz, conta outra. Enfim, eu entendi aquilo como um elogio, bacana. Mas não denuncie os seus pontos de vulnerabilidade. Porque as pessoas falam assim: eu vou contar para todo mundo que eu estou começando, e eles vão me dar uma força. Não. Eles vão torcer pelo jacaré. Lembra do Tarzan e do jacaré? A plateia torce pelo erro. E eles vão torcer para que você... Então, não conte isso para as pessoas. Não comece pedindo desculpas. Se precisar, deixa para o final. E não denuncia que está começando também. Isso é bacana. E, sobretudo, tenha uma noção, pelo menos, de quem é o público que está te assistindo na internet e também no presencial. Isso é fundamental. Saber para quem está falando. Leisa está aqui perguntando. Beijo, Leisa, que bom que você está aí. O que deve ser evitado em lives? Essa é a dúvida assim, geral do pessoal, né? Eu acho que o tempo vai ter um dia um manual, né? O que deve ser evitado em lives. Bom, primeiro, aspectos técnicos, tá? Nós não podemos usar músicas em live, certo? Até porque depois você pode salvar essa live e mandar para o YouTube. E se você coloca música numa live, tem direitos autorais. Então, só quem está assistindo ao vivo que consegue ver. Depois, quando você passa para o YouTube, ele corta. Então, não coloque músicas, a não ser que você tenha o direito de usar aquela música tranquilo, bacana. Eu acho que uma outra coisa também é respeitar o tempo, isso é fundamental. Se eu estou interagindo com você, tentar identificar o momento que você me fazer perguntas. E se eu estou fazendo a live sozinho, interagir dentro, não fugir do tema. Eu acho que esse é um desafio fantástico. Não fugir do tema. Isso não só na live, né? Mas também na live. A pergunta foi essa.
Então, esses enquadramentos técnicos é fundamental, né? Eu ter uma confiança de onde eu estou agora. Muitas lives são feitas em casa, eu estou em casa, você está na sua casa, domingo à noite, onde mais poderíamos estar, né? Sim. Então tem a questão do silêncio, porque eu digo o seguinte, já pegando um gancho nessa questão do que não fazer na live. Nesses trabalhos remotos, nesses trabalhos de home office, onde entra essa ferramenta, nós não estamos mais na empresa, mas a nossa casa não deixou de ser casa. Ela continua sendo uma casa, com todos os elementos que uma casa tem, inclusive sons. Então é procurar ter aí uma boa... um bom diálogo interno para que não se corra riscos, né? A gente não se submeta a pagar mico ao vivo na internet com coisas que a gente vê por aí, né? Às vezes passa um maridão de toalha no fundo, as coisas que, enfim... Não, né? A gente tem visto algumas situações assim, né? Tem. Criançada entra no quarto, o pai tá fazendo reunião remota. Acontece de tudo, né? Mas eu acho que essa questão de respeitar, ter esse entendimento do tema é fundamental, e também essa questão do tempo, até porque a live ela tem um tempo, né? Depois o Instagram ele derruba, então eu tenho começo, meio e fim, fazer sentido para as pessoas. E é claro, sem dúvida nenhuma, o famoso beijinho, aquela interação com o público no momento certo para que eles se sintam presentes. Eles adoram, a gente também gosta, né? É um momento pop da história, né? Eu fico muito na dúvida, assim, porque você não consegue ver quando a live tem muita interação, você não consegue ver todo mundo que tá ali. Então você vai ver depois. Certo. Então, gente, um beijo geral. Eu vou fazer um registro. Eu vou fazer um registro aqui de tantas pessoas que eu vi, né? A Ingrid, aqui de Maringá, que falou que é tímida em falar em público. Mentira. Fala muito. O Cláudio Caetano Leite, que é lá de Balneário Camboriú, sobreviveu lá ao furacão, um grande amigo, e entende tudo de internet, é um expert hoje no mundo de lançamentos aí, e tem uma galera bacana nos assistindo aqui, né? Aqui, quem não gosta de interação... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Jefferson, fica à vontade. Quer fazer algum registro? Ou vou para a pergunta? Com você. Pode perguntar. A Vanessa está aqui perguntando, qual é a melhor maneira de se apresentar em uma reunião online? A gente já falou alguma coisa de aula, falamos alguma coisa de live, e agora as reuniões, que realmente a gente percebe que... eu acho que era até bacana a gente apontar algumas situações que eu tenho vivido muito em reunião com clientes no trabalho. Quando que se desliga o microfone, quando que você desliga a câmera, toda essa situação que às vezes você passa uma imagem errada por não saber a melhor forma de proceder nesse sentido. Como eu me apresento, né, a minha apresentação, a mais breve possível, porque tudo é tempo. Tudo é tempo. E quando eu sou objetivo na minha fala e na minha apresentação, eu estou respeitando o seu tempo. Isso é legal. Porque às vezes as pessoas, até por uma questão de ego, eles começam a se estender muito nessa apresentação pessoal, né? Acho também que isso é fundamental porque, caso o meu público não conheça a minha pessoa, eles precisam ter uma noção de quem é que está falando. Isso é importantíssimo, né? E esse aspecto do microfone, do desligar, eu costumo dizer nos cursos, no curso presencial, nós temos um exercício, enfim, sobre como usar microfones. Então é fundamental eu ter a certeza de que o microfone está desligado para que depois eu faça algum comentário ou para que eu estou já fora da live, né? Não estão me ouvindo. Porque não raro pessoas fazerem comentários e o microfone está ligado. Então eu tenho que ter essa certeza de como isso funciona. E aí, depois que eu sair mesmo, está claro que eu não estou participando, eu tenho um colega, né, que outro dia ele participava, não era de uma live, mas era de uma reunião no Google Meet. E aí ele estava lá com um cliente dele, e curiosamente, ele achou que desligou o Google Meet. E se despediu e foi. Na verdade, o cliente também saiu. Mas no dia seguinte, quando ele entrou no computador, ele viu que ele estava ainda logado lá. Ele estava ainda no Google Meet.
naquela reunião. Ou seja, isso é bastante desconfortável. É igual deixar o celular ligado, né? Você não tem certeza que você desligou. Isso pode trazer uma série de desconfortos. Mas só para fechar aqui, a apresentação... Uhum. Tem muita gente, falando dessa questão de microfone, tem muita gente que durante as reuniões com 6, 8, 10 pessoas tem que ficar toda hora, pessoal, vou pedir para vocês colocarem o telefone no mudo, porque muitas vezes a gente está interagindo, aí tem barulhos externos e fica uma coisa muito desagradável durante a reunião. E a questão da câmera também, que às vezes a gente tira do ar e soa meio, né? Não sei se está ali, se não está. Tem algumas regrinhas. Tem, é importante isso, né? Eu entender. Por isso é importante os treinos. Vamos deixar bem claro, novamente vamos falar isso. Esta ferramenta não é uma ferramenta transitória. Mesmo que, e quando o novo normal chegar, tá bom? Quando o novo normal chegar, essa ferramenta fica. O modo avião, tá bom? Tá bom? Aqui, ó, muito bem lembrado. A minha produção diz o seguinte aqui, né? Modo avião. Por que o modo avião? Porque eu estou fazendo uma transmissão agora ao vivo. Já imaginou meu telefone tocar aqui? Enquanto nós conversamos? Então, coloque o seu telefone no modo avião, para evitar também aí interferências. Porque eu já tive a experiência, aprendi isso na prática, no erro. E não sabia do modo avião. Então eu estava conversando aqui, aí toca o telefone. Era uma chamada de vídeo fácil de resolver. Mas coloca o telefone no modo avião, isso é muito bacana. Aurimar está perguntando aqui. Já me falaram que eu sou muito repetitivo nas minhas reuniões. Isso é nervosismo ou é característica? Na verdade, deve ser o Aurimar Willems, aí de Curitiba. Porque eu só conheço um Aurimar na vida. Se for um outro Aurimar, me avisa. Né? É ele mesmo. É ele mesmo. O Aurimar, eu tive o prazer de... Nós estudamos juntos, fizemos a mesma formação, nós formamos administração. É um grande empresário de Maringá. Primeiro orgulho ter o Aurimar aqui. É muito bacana. Mas é assim, nas reuniões eu sou muito... Depende de que reunião que ele está fazendo. Ele é líder. Então pode ser, como ele é líder, que às vezes ele está fazendo uma reunião de correção. E aí ele fica batendo em cima daquele ponto que ele acha que, se eu falar várias vezes, o público, a equipe vai entender. Não é pela quantidade de vezes, mas é pela autoridade que eu coloco. Então, pode ser também por uma questão que eu não tenho um roteiro de começo, meio e fim. O Aurimar, embora ele é líder, não é a praia dele as grandes reuniões. Ele faz isso de forma pontual, eu imagino que seja isso, né? Pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho dele. Mas eu acho que isso vem da prática. O que ajuda numa reunião é o roteiro da reunião, é ter a pauta da reunião, os assuntos, começo, meio e fim. Se nós já tratamos daquele assunto, aquele assunto está resolvido. Não é o Aurimar. Não é o Aurimar, aqui a produção fala assim, que não é o Aurimar de tem dois Aurimar. O Aurimar Willems? Foi aquele sobrenome que você mencionou no início. É alemão, Willems. Isso. É ele mesmo. Então aqui, assim, você percebe hoje que nesse momento, você trabalhar com vídeos gravados e desenvolver a sua habilidade de falar em público, isso vai ser um diferencial muito grande de mercado a partir daqui. Vai ser uma habilidade muito desejada pelos gestores. Como que você enxerga esse movimento do mercado? Tá. Vamos entender primeiro o que era antes disso, tá? Qual era a importância de entregar conteúdo? Primeiro, nós vivemos numa era do relacionamento. Jamais vamos esquecer isso. Na era do relacionamento, o que é que conta? É a troca, é a entrega de informação. A informação está disponível, o conhecimento está disponível, mas eu preciso entregar isso para as pessoas. Então, isso já era necessário. Eu costumo dizer o seguinte, a comunicação, ela era um diferencial competitivo no mundo presencial. Agora, ela é uma necessidade no mundo online. Nós precisamos... Por isso que tem empresas, hoje, que estão ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque eles têm boas práticas de fazer isso. E tem empresas do mesmo segmento que estão quebradas, porque ela não conseguiu, ela não tinha essa visão, esse entendimento. E ela não conseguiu essa adaptação. Olha que interessante.
o Darwin, Charles Darwin, ele disse o seguinte: no futuro é hoje, não será o mais forte nem mais o inteligente que vai sobreviver, mas aquele com maior capacidade de adaptação. Então, nunca a adaptação foi tão importante quanto agora. E não deu tempo para ensaiar. Percebe que a gente está aprendendo a trocar o pneu do carro com o carro andando? Porque isso não estava no script de ninguém. Ninguém falou, não. Então, hoje, quem consegue, e aí tem que acabar com as resistências, as pessoas teimosas. Tem professor, e eu digo isso porque eu tenho amigos professores, que dizem isso, agora eu vou ter que ficar gravando vídeo? Desde quando eu vou ter que... Agora eu vou virar youtuber? Vai, queridão, vai ter que gravar vídeo sim. Como que ele vai se intitular e vai se apresentar, eu não sei. Mas eu disse até, ou aprende. O bom da necessidade é que ela não dá direito de escolha. Você precisa fazer, porque isso, você vai ganhar muito... Vamos deixar de lado só um pouquinho, por alguns segundos, a pandemia. Mas quanta coisa boa aconteceu agora aqui de práticas. Porque hoje eu consigo até às 10 horas da manhã, eu assisto aula, eu dou aula, eu faço uma reunião, eu faço uma porção de coisas em 2 horas e tanto, sem deslocamento. E isso tem que ser considerado também. Não pense que depois ninguém mais vai fazer, pega o teu carro, a gente vai se encontrar em tal lugar, trânsito, não sei o quê. Escuta, a gente não pode bater um papo aqui? Podemos. Eu só vou deixar bem claro de uma pergunta que hoje eu me fiz. Por que a gente não faz isso tudo por telefone agora? Não daria para telefonar e conversar com as pessoas? Por que tem que ser assim no vídeo? Já parou para pensar por que tem que ser olhando para as pessoas? E a resposta é: porque na comunicação, a parte visual, ela tem maior participação. 55% da nossa comunicação ela é visual. Então fica muito melhor para o cliente, muito melhor para o aluno, muito melhor eu ver a outra pessoa. Isso é fundamental. Porque eu poderia fazer essa reunião, e faz isso, não é de hoje. Vamos conversar. Pega o telefone e fala. Por que tem que ser ao vivo? Para eu te ver, para eu te conhecer, para eu criar relacionamento com você. É uma relação de proximidade, né? Claro. Nós de fato estamos diminuindo as distâncias. Agora nós usamos para matar saudade, a gente usa para passar o tempo. Bacana. Mas que isso facilita, agiliza o processo? Claro que agiliza o processo. Deixa tudo muito mais rápido, né? Sem dúvida nenhuma. Então você percebe que cada dia mais o mercado vai exigir isso. Vai exigir e será um diferencial competitivo. Veja só, eu imagino, já tem, mas olha que interessante. Entrevista de emprego vão ser assim. Entrevistas de emprego vão ser online. Porque eu marco, abre a câmera, eu te pergunto, e aí eu já sei se você tem essa habilidade ou não, eu vou poder usar na empresa caso eu precise. O atendimento ao meu cliente, a venda, isso tudo vai ficar e cada vez mais. Por isso que as pessoas que tiverem melhor habilidade, entender como usa a luz, como usa o microfone, como usa o celular, qual a posição que eu deixo, enquadramento, quem resolver isso antes, sai na frente e vai se consolidar. Eu imagino até que, dentro de algum tempo, o currículo vai ser apresentado assim. Boa noite, eu sou o Jefferson Pedroso, minha formação é tal, eu vou falar quem eu sou. Mas Jefferson, eu vou te dizer, como eu trabalho com comunicação, eu tenho uma empresa de comunicação, a gente já tem discutido muito isso, muito. Mas eu escuto de muitos profissionais que nós não podemos, não é possível julgar um profissional, e de certa forma é cruel com ele, exigir dele essa habilidade no momento onde ele está nervoso, onde está sendo um momento extremamente crítico e decisivo para ele, você emitir uma impressão, um julgamento através de um vídeo. Eu entendo, concordo por um lado e discordo por outro. Mas é assim, quando a gente fala só para entrar, né? A vida é assim. Se a gente assim, hoje nós estamos pegando essa questão da gravação, de fazer
ao vivo ou fazer gravado, essa habilidade. Mas existem tantas outras que é cruel e também entram na avaliação. Hoje o mundo quer fazer mais rápido, mais barato, mais eficiente. Nós somos a geração de transição. O grande desafio é esse. A nossa geração está vendo o mundo mudar diante dos nossos olhos. Daqui a 100 anos, isso vai ser tão normal que não vai ser nem discutido. A discussão hoje é porque a gente está fazendo parte do... Sabe o que eu lembrei hoje? Tinha Isso é coisa de muito antigo, né? As pessoas falavam antes da internet naquele bate-papo de 145. Eles entravam numa sala de telefone e conversavam. Não é doido isso? Sim, isso sim. Tudo mudou. Então, talvez, num dia isso vai ser tão comum, tão normal. As resistências hoje, toda mudança tem resistência. É normal. Então, a resistência ela faz parte também desse processo. Mas eu costumo dizer, não é uma questão de obrigação. Ah, você é obrigado a fazer isso. Não, você não é obrigado a fazer isso. Isso é um diferencial que você pode ter ou não. Só que você também não pode reclamar que deixou de ganhar uma oportunidade, de fechar um negócio maior, porque não teve determinada habilidade. É isso que nós estamos colocando aqui. Eu trouxe para você porque hoje a tendência exatamente é essa. Mas justamente agora a gente vai começar a falar de habilidade, a gente percebe que o mercado ainda fica muito... Quer dizer, a gente sabe que a coisa vai se direcionar por aí, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o entrevistado, ele ainda julga muito injusta essa forma de apresentação. Agora, claro, se a gente está falando de uma profissão onde se exige isso dele, sim, de forma melhor, né, de você conseguir validar. Jefferson, assim, a gente está falando muito da importância que isso tem no mercado e vai a reinvenção que as pessoas vão ter que ter, né, da capacidade de adaptação e da resistência a mudanças. Mas a habilidade em si, essa habilidade que muitos querem ter, mas que travam, algumas dicas, alguns nortes para a gente conseguir desenvolver? Sem dúvida. Bom, vamos lá. Primeiro, eu comentei no início da nossa conversa, você nunca vai... A pessoa nunca vai ser chamada para falar de um tema que ela não domina, que ela não sabe. Então, acho que a primeira, antes de eu me preocupar como eu vou falar, como que eu vou falar? O que é que você vai falar? Qual é o assunto? Você domina esse assunto? Vamos dar uma revisada nesse assunto? Os teus dados estão atualizados a respeito disso que você vai falar? Agora vai começar uma campanha eleitoral. E a campanha vai ser decidida no vídeo. Se tiver algum candidato aí me ouvindo, ou pré-candidato, vai ser decidido aqui. A campanha vai ser decidida no vídeo. Quer o candidato aceite, goste ou não, vai ser assim. Então, uma das primeiras coisas é dominar o conteúdo. Uma outra coisa importante, eu disse e repito, conheça o público com que você está falando, com quem você vai se dirigir. Isso é fundamental. O Cláudio Caetano Leite, ele fala muito na figura do avatar. Na internet, no vídeo aqui, se eu não estou vendo a pessoa, eu tenho que imaginar. Eu estou falando para um público, uma pessoa de 25 anos, eu tenho que imaginar, eu tenho que ter esse meu avatar, a persona, isso é legal, tem que estar pronto na minha cabeça. Desse conhecimento. Uma outra coisa importante, leia. Leia. O hábito da leitura. O brasileiro é um povo muito... ele não leva isso muito a sério. Fala, mas ler para quê? Ou então, hoje tem audiobook. Né? Ouça. Assista profissionais que tenham a mesma habilidade desejada. No caso, é comunicação. Assista profissionais, que é a figura do mentor. Eu tenho uma referência. Eu não vou copiar uma pessoa. Eu vou falar igual fulano de tal. Não, mas eu vou ter uma referência de quais são os pontos fortes que essa pessoa tem. Nossa, fulano tem uma boa memória. Quando você conversa com alguém, você assiste alguém que tem uma memória muito boa, você fica impressionado. Uma outra coisa que é muito importante, se a pessoa tiver o bom humor, eu não sei se você sabe, mas pessoas que nos fazem sorrir, geram confiança. Isso é importante. Isso é bacana. Então, eu começo a desenvolver essas práticas. Quando um dia eu decidi, eu me apaixonei por isso. O que eu fui fazer? Eu fui assistir palestras, muitas palestras. Eu assisti palestras fantásticas, assisti palestras horríveis. Por quê? Para aprender como não fazer. Então eu já assisti diversas coisas.
Mas porque sem você dúvida deixa a tua nenhuma. opinião crítica, né? Quanto mais Claro, você vê, eu mais tenho que, acesso à eu tenho que. informação você tem. E eu vejo assim, a grande ferramenta é exercitar. Hoje, se você tiver dificuldade, está assistindo a live, mas como eu queria fazer um exercício hoje, depois que acabar a live, não agora. Vocês não saiam daí agora. Vão para frente do espelho e converse com o espelho. A família vai achar que você enlouqueceu, mas está tudo bem. Não precisa gritar, não. Conversa com o espelho. E perceba as suas reações. Se olhe, se veja. Uma outra coisa importante é se ame. Ah, eu não vou falar em público porque eu sou baixinho. Ah, eu não vou falar em público porque eu sou gordinho. Ah, eu não vou falar em público porque meu cabelo não está legal. Quer dizer, para com isso. Né? Então, você é quem você é. E o conteúdo que você entrega. Então, você é desse jeito. Não dá para... bacana. Então, isso é fundamental. Que eu tenho certeza que depois que você começa a fazer as apresentações, fazer as falas, começa a ter um feedback, você vai perceber o resultado disso e a importância disso. Vai ser muito legal. Mas comece. Sem dúvida. Jefferson, assim, existe muitas diferenças no desafio de gravar um vídeo, de fazer um vídeo ao vivo. Requer Do aspecto... Dos aspectos técnicos, não, porque eu preciso da luz do mesmo jeito, da câmera, tudo bem, né? Bacana. Agora, assim, no ao vivo, eu serei cobrado pelos erros. Caso tenha erro, é ao vivo. Não dá para... Ficou, pronto, tá ali. Quando eu faço um material gravado, eu vou ter um tempo melhor para refazer. Eu posso gravar um vídeo, outro vídeo. Você faz isso muito. Então você faz, não ficou bom, vou fazer outro. Não ficou bom, aí você acerta o vídeo lá. Bacana. Quando eu faço ao vivo, eu tenho a interação que no gravado eu não tenho. No gravado eu só tenho que imaginar o meu persona. Ele não está ali. Ele vai ver isso depois. E quando eu faço ao vivo, eu tenho a interação. Então eu vejo que a diferença está justamente no domínio do conteúdo. Se eu estou gravando, eu posso fazer uma consulta, né? Ah, como é que é mesmo, tal coisa, eu vou lá, leio, pego a colinha, bacana. Aqui no ao vivo, eu posso até ter um roteiro. Eu fiz um roteiro aqui, tá aqui à minha disposição. Se eu precisar, eu bato o olhinho ali. Mas a diferença é essa interação, né? Essa possibilidade de errar no gravado, que aí edita, corta, faz de novo, no ao vivo não. Então no ao vivo a minha atenção tem que ser maior. A minha atenção tem que estar conectado a uma série de coisas. Por exemplo, se tem um barulho aqui na rua de casa, alguma coisa que chega e estou gravando, eu paro a gravação, espero o caminhão passar e tudo bem. Se eu estou fazendo isso ao vivo, não tem como. Toca a campainha. Como é que faz? Tocou a campainha. Está no ao vivo. Eu vejo que esse é um grande desafio, né? Ritmo. Eu tenho que manter um ritmo também de conversa aqui, de audiência, né? No ao vivo, esquece esse númerozinho ali. Tem um númerozinho que fica de pessoas, né? Ai, tantos, vão entrando, vão saindo. Para de olhar para aquilo ali. Não se preocupe com quantas pessoas, o número. Se tiver uma pessoa te assistindo, nesse momento é a pessoa mais importante desse negócio. Dê toda a atenção a ela como se tivesse 200 pessoas, 1000 pessoas. Não se compare com outros profissionais de outras áreas. Ai, fulano tem 1 milhão de seguidores. Ele entra numa live e tem 10, 15, 20 mil pessoas. Isso é um negócio dele. Para de se comparar com os outros. Faça bem a sua tarefa de casa. Isso é muito importante. Seja o seu melhor concorrente. Claro, vença só você mesmo todos os dias. Isso é importante. Jefferson, outra coisa que as pessoas perguntam muito na live a gente passa muito essa, bem como nós estamos fazendo hoje, né? Você passa muito essa sensação de espontaneidade, que de fato acontece, né? A coisa é mais dinâmica, ela é mais espontânea. Mas o grande segredo o que nós estamos conversando aqui foi brifado, foi preparado. Então já havia um norte de perguntas que deveriam ser feitas. E as pessoas elas precisam entender muito o que... Oi. Oi, tô te ouvindo. Tá, então as tá pessoas... cortando a internet um pouquinho. Tá conseguindo me ouvir?
Uhum. Pode falar. Oi, Pode Jefferson, repetir, por tá me favor? escutando? Oi, tá me ouvindo? Deu uma mastigadinha ali. Estou ouvindo. Tá. Pode repetir, por favor? Então, assim, essa questão, as pessoas elas têm muito essa insegurança do, mas eu preciso ser espontâneo, porque eu preciso fazer ao vivo. Mas o grande Aham. segredo é você fazer o planejado, o combinado parecer um ao vivo. Porque, por exemplo, uma live Sim, como essa, natural. não foi assim, Jefferson sentou Aham. aqui, eu nem sabia o que Não. perguntar e comecei a perguntar. Já É, existe algo programado, já existe um briefing sobre o assunto, já existe um estudo, então você precisa estar preparado. Mesmo que você vá fazer algo claro. ao vivo, você se prepara antes. Porque tem muita gente que acha que é assim, Claro. sentou e começou a falar. E não, há toda uma É fácil, preparação né? para que se chegue no momento do ao vivo. O que eu costumo dizer assim, cuidado com os improvisos. O improviso pode um dia custar muito caro. Na live, na reunião, na palestra presencial, na apresentação de um trabalho na faculdade. Quem nunca, na faculdade, quem faz faculdade, quem é fora, sabe disso. Não, deixa que na hora eu resolvo. Deixa que na hora eu faço. Isso dá certo sempre, mas o dia que você errar, vai ser cobrado um alto preço. Então, isso que você falou, é preciso ter um roteiro, começo, meio e fim, precisa estar claro para as Jefferson, só um pessoas. pouquinho, só um Oi. pouquinho. Pessoal, eu preciso de um feedback de vocês se o que está travando é a live do Jefferson ou a minha. Porque se for o do Jefferson, daí eu derrubo o Jefferson e você entra de volta. Tá picotando muito a tua fala. Vamos esperar para ver se o Certo. pessoal dá um retorno aqui. Que daí acho que Falem que é a entramos. Melissa. Que daí, se for eu, é pior ainda, que daí tem que derrubar a live. Não, não, então fala que sou eu. Eu acho que vamos fazer o seguinte: as duas, a Magda está É. dizendo, eu vou derrubar as duas. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, Jefferson, eu vou te chamar Aham, para entrar de volta. Tá dando algum errinho de. Espera só um aham. minutinho. Pessoal, espera um pouquinho. Eu só vou. Espera um pouquinho que eu já vou convidar o Jefferson para entrar de volta. A internet começou a não ajudar muito agora no final. Espera aí. Ele já vai entrar de novo. Ele está entrando aqui. É só para a gente finalizar. A gente já está a caminho da conclusão, mas para vocês conseguirem ter um. Ó, ele não está conseguindo entrar. Acho que estava dando problema na conexão dele. Só para a gente conseguir. A minha parte picota um pouquinho. É, se não melhorar, aí eu vou ter que entrar de volta. Mas se não, eu acho que eu já vou. Ai, que bom que melhorou. Eu acho que era um probleminha na conexão do Jefferson. Eu vou chamar ele aqui de volta de novo. Magda, só tô eu porque eu derrubei ele pra gente entrar de volta para ver se a conexão do Jefferson se ela estabiliza. Olá. Obrigada, Leisa. Que bom que vocês estão gostando. Oi, Jefferson. Vamos ver se volta a conexão estável. Você viu que a gente está fazendo ao vivo? Isso aqui também é conteúdo do assunto, a internet. Né? Isso acontece e não raramente, infelizmente, né? Às vezes com muita chuva ou qualquer coisa, isso também vai acontecer e tem que ter isso que você fez agora. Peraí, não está dando. Vamos parar, vamos fazer de novo. Se for preciso, faz assim. É isso que tem que ter. Senão a pessoa fica nervosa ali, ai meu Deus, travou. E já começa a reclamar e não sei o quê. Não, faz parte, né? A Se não tecnologia, né? tiver espontaneidade, a gente está perdido, né? Então, mas eu Uhum. acho que muito falar dessa questão do preparo, né, na hora de se falar Sim. ao vivo ou de se gravar um vídeo, porque a gente percebe que pessoas que no dia a dia são super espontâneas e na hora de Uhum. gravar ou de fazer algo, eu tenho que montar um roteiro, eu tenho que ter uma organização de planejamento, de pensamento, e a pessoa se perde. Então, a gente percebe que para muitos isso é um receio muito grande.
Por isso tem que treinar, por isso tem que fazer, por isso tem que exercitar. E foi interessante aqui, né, algumas coisas. Primeiro, deixa eu mandar 2 abraços aqui. Posso mandar dois, não é beijo, porque é homem, né? Não vou mandar beijo para homem, não. Mas vou mandar 2 abraços aqui. O Rogério de São Paulo está assistindo a gente, tá? O Rogério. Produção, qual que é a cidade do Rogério? São Bernardo. São Bernardo. O Rogério de São Bernardo. Ô, Rogerião, valeu aí. Obrigado pela sua presença. E o Lu Bittencourt, que é uma dessas pessoas que é candidato a vereador também, com política, tá ligadão aí, tomando nota do assunto. Obrigado pela participação de vocês. O Rogério colocou aqui, esse é o meu caso, sou péssimo para realizar qualquer apresentação. Então, olha o que você falou assim, o roteiro e se preparar. Isso tem uma relação, sabe com o quê? Com o branco. As pessoas falam assim, eu vou fazer uma apresentação, me dá um branco. E eu digo o seguinte, não confunda branco, que é quando eu esqueço aquilo que eu sei, por nervosismo e tal, pode ser, com falta de preparação. Ninguém esquece aquilo que não sabe. E as pessoas falam muito que é o branco. Me deu um branco na hora de fazer a minha defesa da minha tese, da minha apresentação de títulos. Me deu um branco na hora de falar na reunião lá. Então, não foi branco. Pode ser que você não se preparou, foi no improviso e a vida está te cobrando agora. Muito bem. Agora, se eu tenho um branco, o que faz na hora do branco? Não denuncia o branco. Quem tem o branco é você. As pessoas não sabem que você esqueceu. E eu digo isso porque eu dou aula e todos os meus colegas professores dizem assim, às vezes a gente esquece. Claro que esquece. Se dá uma aula de 1 hora, às vezes esquece o conteúdo. Continue a aula, continue a palestra. Peraí, você está me ensinando então que eu tenho que enganar as pessoas? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que durante a sua apresentação, se você não tem um roteiro, se você não tem um slide, e aí faltou um dado, continua. Acontece que as pessoas colocam um holofote no branco. Desculpa, pessoal, eu esqueci agora aqui. Fala para as pessoas que esqueceu. Você conta que esqueceu. Então, não é necessário. E aí, se você é preparado mesmo, se você domina o assunto mesmo, fique tranquilo. Você continua fazendo a sua apresentação e aquele conteúdo muito provavelmente vai entrar e aí você faz o encaixe de forma muito sutil, de forma muito natural, que quem está assistindo nem percebe que teve um branco na história. Mas é fundamental para evitar isso a preparação, o estudo, o roteiro. E uma outra coisa que acontece no branco. Melissa, as pessoas treinam o branco. Treinam. Por quê? Ele está preparando lá a sua aula, está preparando a fala, e aí tem um dado, uma informação, e ele, na hora que ele está treinando, ele fala assim, eu vou esquecer disso. Na hora eu vou esquecer. Meu Deus, na hora eu vou esquecer. Ele está dando um comando para o cérebro dele, que quando chegar naquele ponto da apresentação, ele vai ter um branco. Como o cérebro é obediente, no dia e na hora da apresentação, quando chegar naquele ponto, ele vai ter o branco. E ele vai dizer, caramba, falei que ia ter o branco, mas é que ele treinou tanto o branco que o branco compareceu na hora. Então, quem nunca teve branco? Oi? Sim. Não, é uma profecia. Você acredita tanto que você se prepara para isso. Claro. Eu treinei o branco, né? Ele veio. Se eu tivesse treinado o conteúdo, a informação, a colinha, né? Hoje nós trabalhamos com slides. Eu tenho lá o meu slide que me orienta. Uma outra coisa importante. Nas apresentações online e presenciais, não leia slide. É horrível você estar diante de uma pessoa, ela coloca um slide e ela começa a ler exatamente o que está escrito no slide. E aí me dá uma sensação assim, mas caramba, essa é a aula? E é isso, já está escrito ali, né? E ela começa a ler exatamente. Não, o slide ele é apenas um material de reforço, né, de apoio, e é muito mais para a plateia do que para quem está assistindo, não para quem está apresentando.
Então, o uso do slide, isso é importante, mas não vá fazer a leitura do seu slide entendendo que isso é uma apresentação. Bom dia, aí ele começa lá, o assunto tal, ele começa a fazer, que isso me dá uma canseira que... Não, é muito chato. Olha lá, palestrante lendo slide, alguém disse aqui. Oi. A Paty disse, concordo, horrível palestrante lendo slide, é péssimo mesmo. Aqui, ó, o Rogério colocou, trabalho com vendas há mais de 10 anos, não tenho nenhuma dificuldade para me apresentar para os meus clientes. Subiu aqui ou falar com amigos de trabalho, mas se eu precisar falar em público... Ele entra naquela ali, né? O que ele precisa... Aí é que tá. Se ele tiver uma necessidade de falar em público, ele já tem 10 anos de experiência, então ele entende muito bem do assunto. Aí é só adaptar o conteúdo com a prática, né? E vai fazendo aos pouquinhos, tá? Não precisa chegar no dia do congresso, né? O dia da reunião. Não, faz aos pouquinhos. Vai treinando, um passo, depois outro, aí depois outro. Errou, corrige. É um processo isso, né? Nunca vai ficar pronto. Não existe assim, já sei tudo. Porque tem uma série de elementos que acontecem, né, os imprevistos que deixam a sua apresentação, a sua fala, são os desafios. Então, não tem uma palestra igual a outra. Pode ser o mesmo tema, pode ser o mesmo tempo, a mesma duração e o mesmo tipo de público. Mas uma palestra cada uma. Não tem live igual. Você já fez várias lives, conduziu várias lives. Não tem. O tema, o assunto, as pessoas, tudo isso muda. Jefferson, estamos aqui com a Ariane. Você está conseguindo me ouvir? Sim, estou. A Ari, eu estou bem feliz que ela está aqui na live. Ela foi a professora, assim, uma das professoras mais amadas do meu filho. Então, eu estou bem feliz que ela entrou. Ari, um beijo imenso para você. É uma pessoa super solta, super extrovertida, que a gente nem imagine que passe por isso. Mas ela colocou aqui. E quando temos um planejamento, um roteiro, um roteiro e na hora algo programado não dá certo. O que fazer? Já aconteceu comigo em aula online. E eu fiquei super sem graça. Vamos entender também, por exemplo, professores, e alguns estão dando aula para um público muito pequeno. Se nós, que somos adultos, estamos com dificuldade de entender e adaptar, imagine a criança, né? Que ela sempre teve o professor presencial e agora não tem. Ela entender esse mundinho, né? Eu acho que é assim, se permitir o erro, ou se permitir, aconteceu, caiu, ele saiu dali, a criança estava na minha frente, a turminha, e alguém saiu. E aí é segurar a onda, né? Porque não dá para prever isso. Não dá para falar assim, puxa, quando acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. É a presença de espírito mesmo. E tratar com naturalidade. É permitir o erro. Nós vivemos num mundo em que nós somos muito julgados pelos erros. Errou. Quando acerta, não tem a mesma avaliação. Mas isso vai acontecer. Eu já errei nome de cidade, eu já fiz isso. Eu já usei o microfone de forma inadequada. Eu já fiz palestras em que houve uma intervenção de pessoas. Eu já cheguei atrasado. Eu já fiz live, aula, sem saber direito como é que funcionava tudo, até no começo. Alunos me ensinavam. Humildade para aprender. Que às vezes vem uma informação, uma dica, uma orientação, e vem do lugar menos provável. Testa, usa. Quando acontecer algo que não está no seu script, saiba que tudo está no script. Se aconteceu, fazia parte do roteiro, toca pau e não coloque o holofote. Bola para frente, né? Vamos ver o que a gente pode... E aprender com isso, né? Aprender. Quando a gente tem 10... Ela é maravilhosa, ela já aprendeu muita coisa. Ela é maravilhosa, eu sou fã da Ari, de verdade. Mas até um abraço a ela. Jefferson, deixa eu te dizer, nós estamos a 1 minuto de terminar a nossa live, o Instagram vai derrubar. Já? Que papo bom! Então eu já botei que assim, pessoal, o Jefferson, realmente ele é especialista nesse assunto. Jefferson, deixa aqui os teus contatos, caso o pessoal tenha dúvidas. 30 segundos. Você vai deixar os contatos, eu já vou dar um beijo pro pessoal e a gente vai encerrar. Estamos a 22 segundos do final.
Maravilha. O meu Instagram, grato_todo dia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, me manda um direct lá, grato_todo dia. E nós vamos qualificar e aprender junto, desenvolver cada vez mais. Melissa, muito obrigado pelo convite.